né, para receber a palavra, para receber aquilo que ele tem para entregar para nós, e que gere crescimento e frutos. Pai, em nome de Jesus, nós já agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos por esta manhã, por esta semana que se inicia. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça, a Tua provisão, Senhor, está sobre cada uma de nós. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha encaminhar, Senhor, aquilo que precisa, Senhor, ser mudado, ser transformado, que haja revelação, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para tudo aquilo que o Senhor deseja aperfeiçoar em nós. Obrigada mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada mais uma vez, Senhor, porque sabemos que essa é a forma hoje que o Senhor tem nos proporcionado para nos conectarmos, Deus, em alinhar a nossa vida com os teus planos e os teus propósitos. Sim, eu oro, Senhor, e peço. Fala conosco, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Dirija-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje, então, estamos no sexto dia, né? Dia 6, né? Dia 6, não, desculpa, o sexto dia do nosso encontro. E hoje nós vamos falar sobre Eva, né? Está lá no livro de Gênesis 2, 22. Então, hoje é o nosso sexto dia, e o tema de hoje será sobre Eva, né? Está lá no livro de Gênesis 2, o versículo 22. Então, a gente vai dar início, e esse texto diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Eva foi a primeira mulher criada por Deus, retirada de uma costela de seu marido e formada para ser parceira de Adão. Eva vivia uma vida tranquila ao lado do homem, em sua natureza humana perfeita, e ao lado de Deus, que todos os dias descia no jardim para caminhar com eles. Então, aqui a gente já vê que a formação de Deus, né, a criação de Deus, em criar o homem e depois em criar a mulher, né, diz que, então, Eva, a mulher, ela foi criada justamente para ser a parceira de Adão, para ser a auxiliadora, para ser a parceira do seu cônjuge, né, para estar ali junto dele, para viver os planos, os propósitos de Deus, né. Eva e Adão viviam um tempo de tranquilidade, né, no jardim a qual o Senhor havia criado. Eles recebiam a visitação de Deus todos os dias, né, naquele jardim. Eles tinham a alegria de ser ali, então, agraciados com a presença de Deus, né? Porém, como sabemos, Eva foi enganada pela serpente e acabou comendo do fruto que Deus disse que não poderia comer, né? Ou seja, Deus criou Adão, né, nos planos perfeitos, Deus criou Eva nos planos perfeitos, mas Eva, né, foi enganada. E aqui a gente já poderia falar tantas coisas, né? A nossa criação, a maneira como Deus nos chamou, como Deus nos criou. Deus nos criou para um propósito, para um tempo de perfeição, para um tempo de visitação, né? E mesmo depois que nós conhecemos a Jesus, né? Antes, né, de nós conhecermos a Jesus, nós já sabemos que nós vamos para Cristo, porque a nossa vida, os propósitos, os objetivos estão caminhando contra aquilo que é o plano original do Senhor. E quando nós decidimos ter uma caminhada com Jesus, nós convertemos, né? Convertemos a direção pela qual nós íamos para uma nova direção, ainda assim, né? Muitas vezes, né? Nós temos sido enganadas, né? Por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós imaginamos, por aquilo que nós esperávamos ou achávamos, né? Então, assim como Eva, né? Nós, por vezes, temos sido enganadas também, mesmo dizendo, mesmo tendo uma caminhada com Jesus, né? Quantas coisas, quantas ciladas,
ou quantas situações nós já nos envolvemos, achando que não faz mal, não tem importância, e de repente nós estamos presos, né? E, e aqui a gente vê que o texto, né, e o livro mesmo fala que Eva, ela foi enganada pela serpente, né, e acabou comendo do fruto que Deus disse que não poderia comer, né, aquilo que Deus disse que nós não poderíamos fazer. Muitas vezes nós somos levadas pelo engano, né, e cometemos, né, o erro, né, o pecado da desobediência daquilo que Deus nos ordenou. A grande verdade é que antes mesmo de Eva ser convencida pela serpente, ela já estava encantada, fascinada e curiosa pelo fruto. A serpente apenas utilizou disso para conduzi-la ao erro. Olha que interessante aqui, né? Então, Eva, né, ela antes mesmo de Eva ser convencida pela serpente, ela já estava encantada, né? Ela já estava curiosa, ela já tinha sido despertada, ela já tinha sido, os olhos dela já tinham sido tomados por aquilo que a aparência estava sendo apresentada para ela ali, né? Então, a serpente foi apenas um instrumento para aquilo que já tinha sido gerado no coração de Eva, né? Então, por isso que a Bíblia diz, né, que nenhuma tentação é maior do que a nossa força em resistir. Então, antes mesmo de nós cairmos na tentação, o desejo, ele já é gerado dentro de nós, né? E cabe a nós escolher, né? Cabe a nós a decisão em saber se nós conseguimos resistir ou não, né? Cabe a nós o discernimento, né? De dizer, de fechar portas para aquilo que nós sabemos que não convém aos olhos do Senhor, né? Então, a serpente, ela apenas utilizou disso para conduzi-la ao erro, né? Então, a serpente já sabia qual era a inclinação de Eva, já sabia que o coração de Eva estava voltado para aquilo. Então, a serpente nada mais foi do que apenas um instrumento, né? Algo usado ali para que Eva caísse em pecado. Então, é, ela fosse conduzida ali, né, ao erro, ao pecado, a situação ali que o inimigo, não, então, como a serpente, né, estava tentando, né, gerar no coração de Eva. Ou seja, Eva não pecou por culpa da serpente, ela pecou porque decidiu se entregar ao que lhe encantava. Olha só, né? Então, Eva, ela não pecou por causa da serpente, ela pecou, né, porque ela decidiu ali, então, se entregar àquilo que a encantava, né? Então, tenta trazer à tua memória quantas coisas que talvez hoje, pessoas, momentos, situações, lugares, que nós temos culpado, né, que nós dizemos assim, ah, mas isso aconteceu porque fulano me levou naquele lugar, porque fulano me falou sobre isso, né, porque aquela situação me fez agir dessa forma, né. Então, aqui a gente pode ver que o problema não estava na serpente em si, o problema estava, a serpente só foi um instrumento, um canal usado para revelar aquilo que estava no coração de Eva. E muitas vezes isso tem sido o nosso comportamento, pessoas ou situações ou lugares têm sido apenas oportunidades para revelar aquilo que está no nosso coração, para demonstrar realmente aquilo que está sobre o nosso coração. A Bíblia diz o quê? Que a boca fala aquilo que está cheio o coração, né? Então, isso revela aquilo que nós temos nos alimentado, aquilo que nós temos nos fortalecido, né? E uma hora ou outra vai vir para fora, né? Vai ser colocado para fora. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Eva já estava fascinada pelo fruto. Eva já estava curiosa por aquilo que Deus havia dito, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa árvore não comam. Naquele momento a curiosidade já estava no coração de Eva, né? O desejo de saber o porquê que eu não posso fazer aquilo já tinha sido gerado no coração de Eva. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente sabe que a serpente, a árvore, o fruto, são apenas
instrumentos para revelar aquilo que cabe a nós, resistir aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro da nossa essência pecaminosa. E é muito importante isso ficar claro para todas nós, porque até hoje as pessoas culpam Satanás e seus demônios pelos pecados que elas cometem, quando na verdade a única influência que eles têm nesse processo é a tentação, né? Olha só. Então, às vezes a gente tem culpado, né? Como eu disse, pessoas, lugares, demônios, né? Tem dito, isso aí é coisa do inimigo, isso aí é coisa do diabo, né? Mas, na verdade, a única influência que o diabo tem, né? Nesses tipos de situações é o processo, né? De nos induzir, né? A, a sermos tentados por aquilo que já está em encantamento dentro de nós. Por exemplo, pensa em um alcoólatra em recuperação, ou seja, tentando abandonar a bebida, e aparece um amigo e oferece um copo de uísque caríssimo ao alcoólatra em recuperação, e fica tentando-o. É assim que Satanás age. Decidir ceder ou não vai da pessoa que está sendo tentada. Então, é exatamente assim. O diabo, ele é um instrumento usado, né, para nos levar a, a cair, né, a nos pôr à prova daquilo que realmente tem ganho vazão dentro do nosso coração, né, e cabe a nós aqui aceitar ou não, né, esse exemplo é muito claro, porque imagina lá, né, uma pessoa que está em recuperação, né, que está se libertando do vício do alcoolismo, da droga, do cigarro, de repente ela chega num ambiente que tem alguém que está oferecendo para ela justamente aquilo que gera fragilidade para ela, né, gera o desejo, a vontade, né, que realmente é a tentação para a vida dessa pessoa, né, como que fica, né, então ela é tentada, cada um de nós é tentado naquilo que nós temos tendência, aquilo que talvez é fácil para mim, não é fácil para você, aquilo que há uma resistência maior na minha vida, talvez não seja na tua vida, né, e o inimigo, ele é usado justamente para nos tentar nas áreas que nós somos frágeis, nas áreas que nós somos, que nós temos mais sensibilidade para aquilo que é tentado a nós. Você já percebeu que, às vezes, uma pessoa que passa uma vida inteira, né, uma mulher que passa uma vida inteira com problema com fofoca, com problema com adultério, você acha que o inimigo vai tentar ela com comida, digamos assim? Não vai ser essa, mas vai ser com o quê? Às vezes com uma mensagem caliente, né? Às vezes vai ser algo que alguém chega e vai dizer assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Tu viu o que está acontecendo lá em tal lugar, com tal pessoa? Né? Para quem tem essa tendência, é um prato cheio. Então, o diabo, ele é apenas um instrumento usado para nos pôr à prova sobre aquilo que já é inclinação, já gera fascínio, já gera curiosidade, né, dentro do nosso coração, né? Então, o fato, a decisão de nós ceder ou não é individual. Cabe a cada uma de nós. Eu sei qual tem sido, né, as minhas inclinações, né? E espero que você também saiba quais têm sido, né, as suas inclinações. Mas voltando ao encanto, expliquei isso tudo para preparar o terreno e a mensagem principal. Cuidado com o que te fascina. Nem tudo que nos afasta de Deus é pecado. E a missão do diabo não é nos fazer pecar, mas nos afastar do Criador, né? Então, cuidado com aquilo que te fascina. A missão do diabo nem sempre é fazer você pecar, mas é fazer você se afastar do Criador, né? É fazer você se afastar de Jesus, né? Então, nós precisamos vigiar, né? Tomar cuidado com aquilo que tem ganho espaço na nossa vida, aquilo que tem tomado o nosso coração com força. E fazer-nos pecar é apenas um meio que o inimigo utiliza, né? Então, para nos levar a pecar é só o meio que ele utiliza para que a gente perca, né? Então, essa proximidade, né, com Jesus. Vou exemplificar com hábitos comuns,
da contemporaneidade, utilizar aparelhos celulares, assistir filmes e séries, trabalhar, ter amigos e etc. Nenhuma dessas coisas citadas é pecado. Porém, quando essas coisas te fascinam e são hábitos prioritários em sua vida, elas te afastam de Deus. Então, a gente percebe aqui, né, que essas coisas, elas nem sempre são pecado para nós, nem sempre serão utilizadas como pecado para nós, né? Mas a maneira como nós temos feito, como nós temos utilizado, pode ser que esteja nos afastando de Deus, né? E é por quê? Porque o diabo muitas vezes sabe qual tem sido a nossa tentação, a nossa inclinação, e ele utiliza disso, né, para nos afastar. E tenha certeza que Satanás vai fazer questão de não te deixar perceber isso. E se você perceber, vai tentar te convencer que não é nada demais, quando na verdade essas coisas já ocuparam o lugar de Deus em sua vida. Olha só, né? Você vê que não é coisa grande que nos afastam de Deus. Às vezes são coisas que nós olhamos e que não tem problema, não tem pecado nisso, mas são as ciladas que o inimigo tem nos tentado e nos levado a pecar, né? E aqui é muito claro, aqui fala sobre amizades, aqui fala sobre celular, aqui fala sobre televisão, talvez sobre jogos, talvez sobre questão de trabalho, né? Eu atendi uma mulher há algum tempo e ela me disse exatamente isso. Ela falou para mim que ela perdeu o casamento dela e, ela tem, né, filhos, e ela me disse que ela estava perdendo tudo, né? Ela já tinha perdido o casamento e os filhos dela estavam à mercê por conta do trabalho, né? Ela falou que ela se dedicava tanto ao trabalho, ela mergulhava tanto no trabalho, porque ela queria dar resposta, né, para as pessoas, que ela acabou perdendo, né? Hoje ela é uma mulher separada, hoje é uma mulher que tem bastante problema com os filhos, mas na cabeça dela, ela dizia que ela precisava daquilo, né? O dia que eu conversei com ela, eu orientei ela, eu disse para ela sobre isso, falei para ela que, né, Deus, ele mesmo disse que ele precisa tratar em nós, né, pôr em nós um espírito de equilíbrio, de moderação. E para todas as coisas é exigido isso, até mesmo para o nosso tempo de trabalho, né, até mesmo para os nossos tempos de amizades. Vocês já viram quantos casamentos foram destruídos já, porque esposos se dedicaram, por vezes na semana, em jogos de futebol, por momentos que estavam com os amigos, que aparentemente talvez não tivesse nada de errado, mas trocavam aquilo que era prioridade, né, por aquilo que era uma alegria, algo momentâneo e passageiro. Então, e aqui o inimigo faz o quê? Quando nós entendemos, né, quando nós trazemos ao nosso coração e reconhecemos, dizer assim, não, realmente, eu preciso mudar nessa área, né, eu estou demais nas redes sociais, eu estou demais com o meu celular na mão, né, eu estou demais no meu ambiente de trabalho, eu estou fazendo além dos meus horários, né, não, eu tô muito tempo, né, com as minhas amigas, com o meu ciclo de amizades, né, e você pensa assim, não, eu preciso dar uma reduzida, eu preciso dar uma controlada, eu preciso alinhar algumas coisas. A função do inimigo aqui é justamente trazer ao nosso coração e dizer assim, capaz, isso é coisa da tua cabeça, não tem problema nenhum, imagina um tempo de comunhão com as amigas, que problema que tem? Né? Imagina só você ficar um pouquinho mais do horário, hoje, amanhã, outro dia, você está ganhando por isso, você está sendo paga por isso, e quando você menos espera, você está sendo cercada, né, pelas vontades, pela artimanha do inimigo em preparar o solo, porque ele sabe que é justamente ali que ele vai te fazer cair na tentação, né? Às vezes você pensa assim, mas eu tenho aquela conta para pagar, vou trabalhar um pouco mais hoje, né? E esse um pouco mais hoje não é só hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, porque na somatória, isso vai dar um montante, né, algo que vai transpor aquilo que você esperava. E quando vê, nós estamos amarradas nisso. Então, não é as coisas ilícitas que muitas vezes nos fazem cair em tentação. É aquilo que é lícito, é aquilo que é permitido, é aquilo que não tem problema algum,
né? Mas é aquilo que realmente está transpondo os exageros, né? Então, por isso, o enfoque desse devocional é chamar a sua atenção para as coisas que te fascinam, para as coisas que te encantam. Se você não perceber e controlar essas coisas, elas vão te cegar e te afastar do Senhor. Por isso, tire um tempo para refletir em todas as coisas que estão te distraindo de Deus, todas as coisas que você gosta, e faça uma análise se apenas é admiração ou se é uma fascinação, né? Então, o dia de hoje, né, esse devocional de hoje, nós aprendemos com Eva, né, que a gente precisa olhar se aquilo que tem tomado o nosso coração, os nossos olhos, né, tem sido algo que é por admiração, né, ou é por tentação, por fascinação, né? E isso tem a ver com aquilo que tem ganho o nosso tempo. Será que você não tem tomado muito tempo, né, com o teu celular, com as redes sociais, né? Será que você não tem tomado muito tempo na curiosidade de querer saber? Lembrei agora, né, da mensagem de ontem, né, sobre quem estava no culto, né? As fortalezas, elas fazem isso. A gente cria algo achando que não faz mal, que não tem importância, nos protegendo daquilo, e a janela é justamente o meio da gente dar uma olhadinha para fora. E às vezes o celular, ele é usado para isso, né? É a ferramenta usada pelo inimigo para que a gente possa dar uma espiadinha nas coisas de fora, esperando para ver o que nós vamos ver, o que vai ser revelado da vida daquela pessoa, daquela outra pessoa, né? Então, muitas vezes tem sido os escapes que nós temos dado, né? E nós precisamos pedir para o Senhor, pedir a clareza do Espírito Santo, para que ele venha revelar a nós qual tem sido as áreas que nós temos caído, né, na tentação e pelo fascínio, que não tem mais sido admiração, mas tem sido uma inclinação do nosso coração para as coisas erradas, né? Então, que nós possamos ver que a serpente, ela foi apenas um instrumento, né, mas o desejo, né, a curiosidade, o fascínio, né, a vontade de ver o que tinha lá já estava no coração de Eva, né, já estava sobre a vida de Eva. Então, nós não vamos ser tentados naquilo que não gera peso para nós, né, você não vai ser tentada naquilo que não tem peso para você. Por isso que o Senhor diz para nós, né, vigie, vigie, né, em tempo e fora de tempo. Vigie, preguem a palavra em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez por esta manhã, por esta palavra, porque o Senhor nos ensina, Pai, através da vida de Eva, Pai, essa mulher que o Senhor criou para ser auxiliadora, para ser aquela que caminhava junto e que caminhou, Senhor, mas que por meio do fascínio, por meio da curiosidade, Pai, ela foi levada a um tempo de tentação, a um tempo, Senhor, de conversa com a serpente, que a qual ela não deveria ter conversado, mas eu peço, Senhor, que assim como aconteceu com Eva, não venha acontecer conosco, Pai. Se até aqui talvez nós somos muitas vezes levadas a esses momentos, a essas oportunidades, e achar que não teria problema, que não faz mal, que não tem importância, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a vigiar quem nós temos sido. Que o Senhor nos ajude a vigiar, Pai, aquilo que talvez aos nossos olhos parece tão inofensivo, mas que no fundo tem nos levado a um caminho de morte, Pai. Aquilo que não tem, talvez, problema, o peso, que não tem uma aparência ruim, mas que tem nos levado a caminho de morte. Assim eu peço, Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada mulher que aqui está, pelo coração de cada mulher que aqui está, que o Senhor fortaleça o nosso coração, a nossa unidade, em juntas buscarmos aquilo que é prioridade e não aquilo que é desejo momentâneo para nós, Pai. Eu aqui abençoo cada um e te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós temos uns minutinhos.